Bom, nós estamos aqui no Mar Báltico, na cidade de Kołberg, e que em polonês tem um outro significado. Enfim, nós vamos conversarmos com Márcio Brozowski e ele vai relatar para nós o que aconteceu ontem na cidade de Rzeszów, que é a antiga Regenwald, até quando era território alemão, até 1945. Márcio, o que é que aconteceu ontem em Regenwald que nos remete ao passado, que nos entrelaça no sul do Brasil? Foi uma experiência bem interessante, porque nessa região de Regenwald eu também tive meus antepassados que vieram dali pertinho. E é uma emoção você voltar numa terra onde teus antepassados moravam há mais de 100 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação um pouco estranha, porque você está numa terra estranha que não pertence mais àquela linhagem dos pomeranos que saíram daqui, e é uma terra totalmente diferente. Mas não deixa de ser uma experiência interessante, porque Rzeszów, a municipalidade de Rzeszów, está tentando fazer essa aproximação com os antigos moradores, os antigos descendentes, né, os descendentes dos antigos moradores, para verem o que é Rzeszów, verem o que é a região da antiga Pomerânia. Mas a verdade tem que ser dita, né? A região agora ela é polonesa. Não resta mais muita coisa aqui do que nossos antepassados deixaram. Eles levaram tudo para o Brasil. Para o Brasil, no Espírito Santo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e lá continuaram a cultivar as tradições que eles acabaram trazendo daqui. Isso para nós é muito interessante, porque a língua pelo jeito, ela não se manteve aqui nessa região, mas se manteve lá junto conosco, porque os nossos antepassados trouxeram essa língua, o Pommerplatt, né? E ainda é divulgado, e ele é cultivado hoje ainda em alguns lugares do Brasil. Uma experiência muito interessante, o local realmente é muito bonito, a experiência que o seu Vander nos proporcionou é inesquecível. A gente viu coisas aqui incríveis, como a região é muito bonita, muito rica, muitos campos de cultivo. Realmente, quando se chama que a Pomerânia, essa região aqui é o celeiro da Europa, a gente acaba concordando, porque você acaba vendo muitos campos de cultivo de plantas que a gente não conseguiu nem identificar. Mas é muito grande, realmente muito bonito, uma viagem inesquecível. É um retorno às raízes, né, para você conhecer da onde que vieram, a terra, né, a terra de onde vieram nossos antepassados. E também, a verdade tem que ser dita, né, sentir um pouco na pele que ainda hoje existe um pouquinho de animosidade dos moradores daqui com os alemães que antigamente habitavam aqui. Então é uma coisa que creio que no passar das gerações vai esquecer isso, vai virar em pó. Essa animosidade ainda que existe entre os povos, porque já se passaram também 60 anos depois da guerra, existem algumas coisas que acontecem ainda, mas com certeza o mundo, da maneira que está caminhando, ele vai caminhar para cada vez para uma solução mais pacífica de seus problemas, porque hoje a gente entrou na Polônia, se não fosse uma placa dizendo que aqui é a fronteira da Polônia com a Alemanha, a gente nem não saberia identificar. Não fomos parados nem barrados em lugar nenhum, e simplesmente entramos na Polônia, num outro país, que antigamente eram inimigos mortais. Então tudo isso está melhorando, com certeza. Vamos ter muitas novidades daqui para frente a respeito disso. Certo. Em Rzeszów ontem nós participamos em vários momentos de eventos que marcaram pelo fato de ser relembrada essa história, né? Como você concebe aquele momento entre todos, uma família foi homenageada de pomeranos, né? Que é o caso da família Weg. Como é que você concebe aquela solenidade no ginásio esportivo, onde que houve inclusive a dança da Polonésia em homenagem a nós brasileiros e a família homenageada, a família Weg? Foi bem interessante, acho que é uma atitude da municipalidade local
louvável, e eles estão realmente procurando essa aproximação entre os descendentes dos antigos pomeranos com o povo que atualmente mora aqui na Polônia, antiga Pomerânia. Foi tudo muito bonito. A polonese ela se caracteriza por ser uma dança muito formal, é uma dança que o polonês ele dança com muito respeito. Isso pode ser visto na filmagem da polonese, onde você não vê que as pessoas que participam da polonesa original, elas não sorriem, porque é um momento de homenagem, é um momento solene e formal aquela dança. Muito bonito, a gente se sentiu emocionado na hora, pelo que Resco estava fazendo pelo seu Van der Weg, e a gente emocionado junto também, porque pôde participar desse momento tão importante para o seu Van der e para o Brasil também, porque o seu Van der foi notícia aqui, e a notícia lá no Brasil também, essa condecoração que ele ganhou da cidade onde nasceu o bisavô dele. É muito importante, realmente foi muito emocionante. E os momentos que a gente teve, né, o casal que representou os pomeranos, o soldado de Adolf Hitler, que a gente teve o contato, a gente conversou, né, houve uma série de representações simbólicas que nos tocaram muito ontem. Exatamente, a gente acabou vendo, na verdade foi um veterano da guerra polonesa, que também foi condecorado, e a gente pôde ver, né, uma pessoa que participou antigamente desse conflito aqui que acabou mudando a face do mundo inteiro. E mais drasticamente, dramaticamente, a face aqui da Pomerânia. A Pomerânia foi sofrida, foi destruída na Segunda Guerra. Nós estávamos hoje no centro de Coburg, escutando as pessoas que conhecem da história local, dizendo que tudo foi destruído. Sobrou um edifício praticamente na cidade, onde que é o museu hoje de Coburg, onde a gente estava, foi um dos únicos edifícios que sobrou durante a Segunda Guerra Mundial, e o entorno todo tinha sido destruído, inclusive a Catedral de Coburg, que está hoje toda reconstruída, e você olha para ela, você não tem o sentimento que aquela casa de Deus um dia caiu abaixo sob os efeitos da bomba do inimigo. A cidade está linda, maravilhosa, toda reconstruída, muito bonito, realmente foi momentos de emoção muito grande. Exato, né? Inclusive uns fatos curiosos. Essa igreja começou católica, teve em 1530 ela se tornou patrimônio luterano e novamente retornou depois com o regime soviético e a posse pelos poloneses da Pomerânia se tornou igreja católica. A história ela tem disso, né? Então a predominância luterana na região da Pomerânia foi muito forte. Praticamente todo o povo, depois da Reforma, se converteu à religião de Lutero. E essa questão de diferença entre religiões antigamente era um pouco mais evidenciada. Luteranos eram considerados inimigos dos católicos e vice-versa também. Católicos consideravam os luteranos hereges, por terem discordado de alguns dogmas da igreja na Idade Média. Mas sente-se ainda aqui na Pomerânia que aqui é um lugar agora predominantemente católico. Não se tem igrejas mais luteranas, as igrejas luteranas que eram luteranas viraram católicas. O luteranismo foi varrido do mapa com a expulsão de todos aqui que eram da igreja de Lutero. Então isso ainda hoje existe, né? Até que hoje aconteceu um fato interessante em Resco, que um dos nossos colegas viajantes, que é um pastor luterano, o seu William Bredsky, acabou fazendo um pequeno agradecimento em nome do grupo e leu alguma palavra da Bíblia, num templo que antigamente foi protestante, virou católico, e ele foi falar uma palavra de Deus e agradecer a nossa presença por tudo que estava acontecendo, um agradecimento a Deus e um agradecimento também às autoridades locais pelo que eles tinham feito. Acredito que isso também foi um marco bem interessante
porque dificilmente um pastor luterano deve ter voltado a uma dessas igrejas aqui da região, que todas elas eram luteranas, para pregar novamente a palavra de Deus. Acredito que isso deve ter sido um marco na cidade de Resco, com certeza. Inclusive ele é descendente de pomeranos, né, dessa região também, né? Este foi um dos momentos marcantes, né? O ecumenismo, pelo que sentimos, entrou pela primeira vez em tempos modernos, pós-guerra, nessa igreja. Eu diria assim que a gente não sabe afirmar, porque a gente também não sabe o que aconteceu nos anos anteriores agora. A gente sente que a igreja luterana não tem mais força nenhuma aqui, né? Então, também não podemos perceber que existe talvez uma guerra muito grande aqui, porque o tempo não nos permitiu conhecer profundamente esses detalhes da história local. A gente, lógico, acabou encontrando algumas animosidades na rua por sermos identificados como cidadãos da Alemanha, apesar de sermos brasileiros, mas o porte de todo mundo, físico, a cor dos olhos, a cor da pele, nos identificava como europeus germânicos. E isso a gente acaba se constrangindo em alguns momentos, porque a gente nota que o povo polonês, ainda depois de tanto tempo, ainda carrega um pouquinho dessa mágoa do passado. Nós não temos nada com isso, né? E eu acredito que o povo que está aqui hoje também não tem mais nada a ver com isso. Então, como eu já disse anteriormente, eu acho que isso, com o tempo, o vento da história vai levar essa poeira, esse ranço que ainda existe um pouquinho hoje em dia aqui nessa região, e isso tudo vai acabar desaparecendo com certeza. Márcio, e a questão do senhor memorialista, o senhor Ernst Schroeder, né? Uma curiosidade que ele escreve Schroeder igual no Brasil, quando houve a mudança na formação da palavra no período da campanha da nacionalização de Schroeder, né? Quais são os ensinamentos que ele marcou na palestra dentro do museu hoje de manhã? Foi algumas coisas interessantes, né, que eu não conhecia também, não sou conhecedor profundo da história da Pomerânia. Eu já acabei pesquisando alguma coisa dos meus antepassados, a família Lemke, que eu descendo da família Lemke, de Rio da Luz, de Jaraguá, são todos parentes, e ele falou algumas coisas interessantes na questão da saída dos pomeranos aqui, algumas questões filosóficas que nem sempre às vezes batem com a história que a Polônia conta. Não cabe a nós julgar quem está certo, né? Porque acabamos escutando uma versão do vice-prefeito da cidade de Kolberg, né? E a versão do professor Schroeder, que tem toda uma admiração e um estudo em cima dessa questão aqui da Pomerânia. Então eles, lógico, se divergiram em alguns fatos, né? Mas a gente nota que ele é profundo conhecedor da área, com certeza. Algumas coisas me marcaram e vão ficar guardadas na minha vida para sempre, com certeza. Em relação ao grupo, o que é que nós levamos para São Bento do Sul, para Jaraguá do Sul, para Santa Catarina, para o Brasil, esse momento marcante? O São Bento do Sul se caracteriza por uma colonização que vem do sul da Alemanha, né? São bávaros, poloneses, austríacos, tchecos na época. Nós não temos pomeranos em São Bento. Os descendentes de pomeranos em São Bento são aqueles que vieram das cidades vizinhas, como a minha família veio de Curupá, e a minha avó, que veio de Rio da Luz, que era da família Lemke. O que a gente pode levar de lição disso? O mundo hoje, para nós chegarmos aqui nessa região, nós levamos 24 horas, né? Talvez 24 horas para a gente chegar aqui. Os nossos antepassados foram para lá e demoraram meio ano até chegar nos locais. Então essa facilidade hoje de a gente encontrar novamente a terra onde eles viveram é uma coisa fácil relativamente, se você tiver o dinheiro, obviamente, para fazer isso. Mas eu concluo o seguinte: nós, descendentes de pomeranos, somos brasileiros, né? Devemos honrar a terra onde que nós nascemos, com toda a força
que nos faz ser brasileiros, né? Mas lembrarmos da onde que veio nossos antepassados, o que eles sofreram ao sair aqui da Pomerânia, numa terra que não tinha mais condições de sustentar as famílias, às vezes propriedades feudais ainda que tinham um senhor, não tinha mais terra, e eles foram procurar um mundo novo e lá encontraram no Brasil. Um mundo novo que no começo foi sofrido, muitos morreram, mas a segunda, terceira geração já começou a aproveitar o leite e o mel que diziam que tinha no nosso país, né? E relembrar que daqui eles saíram, e isso aqui deixou de ser a terra deles, né? Hoje a terra tem outro dono, e com isso nós não podemos lutar. Nós podemos até discutir, tem alguns pontos filosóficos, né? Mas isso aqui podia ser nosso, não sei o que, não. A Pomerânia hoje em dia faz parte da Polônia, isso é dito e feito, assim a história decidiu, e nós somos brasileiros que devemos honrar a memória dos nossos antepassados, que são os pomeranos, com certeza. Tá certo, Márcio. Muito obrigado.